E isso cria desafios para a própria economia, que já se vê com capacidade limitada de absorver essa mão de obra adicional. Então, uma das saídas que existem é o setor manufatureiro, que para outros países tem um contributo muito grande na absorção de mão de obra. Porém, este não é o caso de Moçambique, que contribui apenas, em que esse setor contribui apenas com 3,2%, que absorve simplesmente. Aqui. Não, eu não conseguia ver. E não avança tanto. Isso. Obrigado. Tá bom. Então, como eu dizia, no caso de Moçambique, este setor absorve simplesmente 3,2% da população econômica ativa. Então, e é um dos setores que pouco emprega. Está entre os setores que menos empregam. Perdas de emprego, registrou-se uma perda significativa ao longo da última década. Essas perdas estão em torno de 2.500 empregos perdidos, que passou de 7.500 em 2009 para cerca de 5.100 em 2022. Uma análise mais detalhada sobre a força de trabalho mostra que este setor empregava, as empresas pertencentes ao painel equilibrado empregavam em torno de 18, em média, 18 trabalhadores em 2012, e esse número caiu para cerca de 14,5 em 2022. Esta redução deu-se a diferentes níveis de dimensão de empresa, com maior destaque para as pequenas empresas que, apesar de entre 2012 e 2017 ter registrado um pequeno incremento, os níveis de empregabilidade nesse setor
reduziram para níveis abaixo de 2012. As mulheres nas empresas estão muito pouco representadas. As empresas manufatureiras pertencentes a esse inquérito das indústrias manufatureiras ao painel, haviam cerca de, em média, 2 mulheres empregues nesse setor, e este número manteve-se praticamente constante ao longo do tempo. E a situação de empregabilidade das mulheres é muito mais crítica a nível das empresas informais e de microdimensão. Os salários que as empresas oferecem aos seus trabalhadores ajudam as próprias empresas, e outros benefícios também que as empresas oferecem, ajudam as próprias empresas a contratarem mais trabalhadores, a motivarem os seus trabalhadores e até a manter esses na empresa. Então, nós perguntamos às empresas quanto de salários eles davam aos seus trabalhadores, e os dados sobre os salários revelam que entre 2017 e 2022, os salários estagnaram-se em média, e a nível das províncias, as que registraram um incremento considerável são as províncias de Tete e Gaza, que os salários médios incrementaram em média em 33% e 17%, respectivamente. Em contraste, o salário médio das províncias de Manica e de Maputo reduziram em 17% e 14%. As empresas também foram questionadas sobre outros benefícios que eles fornecem aos seus trabalhadores, e mais especificamente nós perguntamos às empresas se eles faziam a contribuição do INSS e se pagavam alguns benefícios aos trabalhadores, como é o caso de pagamento de licença de maternidade, pagamento de licença por doença e também férias anuais pagas. E o que nós vemos aqui é que as contribuições do INSS estagnaram-se, apesar deste ser obrigatório. Mas, por outro lado, contudo, os outros benefícios aumentaram. Quer dizer que há mais empresas a oferecer aos seus trabalhadores licenças de maternidade, pagas e não pagas, licenças de doença e também férias pagas. Em resumo, o que nós vimos aqui nesta apresentação é que, ao longo da última década, cerca de 2.500 empregos foram perdidos. Isso deveu, sobretudo, pela perda muito grande que houve de postos de trabalho nas empresas de pequena dimensão, que foi na ordem de 2/3, e que o número de mulheres empregues pelas empresas manufatureiras está muito baixo e manteve-se estável ao longo do tempo. E os salários permaneceram estagnados. As contribuições que as empresas fazem ao INSS também, o número de empresas que faziam contribuições ao INSS não alterou, contudo, os outros benefícios que as empresas fornecem aumentou. E é tudo. Obrigado. É